Chamamos agora para apresentar a segunda palestra do dia o senhor Mauro Murara Júnior, que vai apresentar a situação atual de plantios florestais e as tendências de consumo. O Mauro é técnico agrícola, engenheiro florestal, especialista em recursos humanos, mestre em ciências florestais, atuou na indústria moveleira, responsável pelo supply chain de empresas da região norte de Santa Catarina, desenvolve melhorias e pesquisa sobre processo nas áreas de serraria, secagem da madeira e também com usinagem e colagem de madeiras. Não terminou ainda. Consultor técnico na empresa Murara Engenharia e Consultoria Limitada, diretor executivo da ACR, que é a Associação Catarinense de Empresas Florestais, desde 2012. Exageraram um pouco, não precisava ler tudo, né? Tá joia. Então, obrigado pelo convite. Agradecer ao Ricardo, ao sindicato da região madeireiro, ao Floema. Conheço vários dos amigos que aqui estão hoje. Venho representar a Associação Catarinense de Empresas Florestais, né? O R era de reflorestadoras, mas acho que florestais ele sempre soa como mais profissional, uma forma nova de falar o posicionamento do setor florestal. Mais para frente eu vou fazer um comentário sobre essa forma de posicionamento. Muitos mais antigos se colocam de forma contrária, mas é uma forma nova do mercado florestal se colocar como expoente no agronegócio. Então hoje eu represento aqui o presidente José Mário, atual presidente da gestão até 2025 da associação. Eu sou executivo da associação desde o ano 2012, né? Então a gente tem feito já um trabalho aí de relacionamento institucional com EPAGRE, sindicatos, Federação das Indústrias, e o que nos traz aqui hoje é tentar trazer algumas informações que a associação, que a ACR tem tentado organizar. Obviamente não é dona da verdade, mas como transita institucionalmente, tem muitas informações, tem relacionamento com empresas que estão sempre à frente dos negócios florestais, e a gente vou compilando e trazendo informações para os senhores. Então ela foi fundada em 75 justamente para organizar o incentivo fiscal nas empresas florestais. Na época, 12 empresas se organizaram, se cotizaram e buscavam os recursos do incentivo fiscal em Brasília. Hoje somos em 45 empresas, mais um instituto de pesquisa. Essas empresas vão desde o setor de base florestal, de coleta de sementes, melhoramento genético, viveiros, consultoria, sindicato, celulose papel, madeira serrada, moveleira e por aí. O número interessante é que nós temos hoje mais ou menos 60% dos ativos florestais plantados em Santa Catarina estão nesse guarda-chuva associativista, né? Os demais 40 estão vinculados ao Sindimadeiras. Atuação, né? Principalmente representando o setor. Então, é uma associação de base privada e nós temos relacionamento institucional com todas as esferas do setor. Assembleia Legislativa, Conselho Estadual do Meio Ambiente, CREA, Secretaria da Agricultura e por aí em diante, né? Fomentamos pesquisa, trabalhamos programas preventivos de combate a incêndios florestais em parceria com bombeiros, né? O setor florestal tem cerca de quase 30 torres distribuídas de monitoramento de incêndios florestais pelo estado de Santa Catarina. Então, é uma ferramenta de auxílio mútuo, né, com os bombeiros. Parcerias com a Polícia Militar Ambiental, com fiscalização e apoio na vigilância de suas florestas, né? Eu vou tentar trazer algumas informações, né, sobre a situação do pinos, principalmente pinos, tentar navegar um pouquinho na área de eucalipto, e falar algumas tendências de consumo para vocês hoje. Então, esse é um número da IBA, né, que foi levantado pela empresa Canopy. Canopy é uma empresa, uma startup catarinense, que fez um grande projeto de parceria com as associações de base florestal, que vou nomeá-las, né, que é a AGFlor, Associação Gaúcha, a CR Paranaense, a APRE Paraná, Florestar de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Minas Gerais. Então, todas essas associações se cotizaram e contrataram o mapeamento dessas florestas. Óbvio que a Canopy tem um cunho comercial, não estou fazendo propaganda dela aqui, mas enfim, foi uma parceria muito interessante, onde a gente anualmente estamos fazendo o levantamento dessa base plantada. Então,
né? Fechando 2022, 2023, a gente já está tendo alguns números, mas é quase 10 milhões de hectares. A principal essência é o eucalipto. Quando você região central do Paraná para cima é basicamente eucalipto, e é uma tendência de ter um aumento bem considerável em relação ao pinos do eucalipto muito superior, né? O Mato Grosso do Sul tem despontado na questão da produção de celulose e papel, né? É um grande player. O Estado é um Estado muito proativo, a parte executiva e legislativa do Estado, Ministério Público alinhado com o setor produtivo, né? Então as coisas convergem para que as coisas aconteçam melhor. E esse 1,7 milhão de hectares de pinos é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem, hoje nós temos mais ou menos 40% da base plantada de pinos do Brasil está em Santa Catarina, né? Essa é a base 2022. Acho que esse ano nós vamos chegar a 41%, quase 42%. Né? Essa base plantada ela vai oscilando justamente pela qualidade da ferramenta de mensuração dessas informações, que são imagens de satélite, e que você não consegue ter uma perfeição não existe, mas uma acuracidade interessante no primeiro, segundo ano. Então sempre existe um gap, às vezes de 1 ou 2 anos de mapeamento que vão oscilando, né? Então esse é o que tenta justificar essas variações. Esse é um número de 2022, região do estado, as nossas mesorregiões, região serrana, onde que tem a maior base plantada com pinos, depois a região oeste, quando fala oeste, é região de Caçador, Matos Costa, aquela região ali. O norte, Rio Negrinho, Mafra, Canoinhas, Major Vieira, e o Vale do Itajaí, né, ele desponta na base plantada com eucalipto, né? A região oeste ainda tem, né, que puxa a região de Chapecó, aquelas outras regiões lá que tem bastante ainda madeira de eucalipto, para a geração de energia principalmente. A região do Alto Vale já é outro perfil, já é outra característica, a gente já percebe produtores conduzindo as florestas de eucalipto pensando em multiproduto, né? Fazer um manejo e condução, toras de maior diâmetro. Eucalipto é uma madeira complicada de trabalhar, cheia de tensões, né? Você tem rendimentos ainda não tão competitivos com a madeira de eucalipto quando você bota isso na serraria. Eucalipto não, pinos, né? Pinos é uma madeira fácil de trabalhar, você tem baixas perdas por trinca, empenamentos, colapsos, etc. E o eucalipto já é um pouquinho mais nervoso para trabalhar com ele, né? Então, mais ou menos esse é o perfil, né? Hoje mais ou menos 1 milhão de hectares, 2022, agora nós vamos chegar a 1 milhão e 50 mil hectares de floresta plantada, mais ou menos 70% pinos, 30% eucalipto, é o que existe no estado. Essa é uma informação de 2018, pré-pandemia, né? A produção de madeira sustentada seria 28 milhões de metros cúbicos por ano, né? Em 34 milhões era essa a expectativa para 2021-22, né? Mas uma tendência de consumo abaixo de 28 milhões de metros cúbicos para 2023. Né? Nós tivemos aqui um aumento de consumo considerável no pico da pandemia, né? E a produção sustentada, teoricamente, lá em 2018, era 28 milhões ano, a capacidade de botar madeira no mercado de forma sustentada. Né? Então, teoricamente, nós poderíamos pôr, o conjunto florestal catarinense, 28 milhões de toneladas no mercado, todo ano, né? Fazendo com que ela fosse sustentável esse abastecimento. Pulou para 34, então deu esse vazio. Mas o problema é o seguinte, que agora pós-pandemia, as coisas começaram a se normalizar, os estoques internacionais, esse aqui é o que está nesse primeiro momento barrando e represando, né? O frete marítimo naquele momento chegou a 12 mil dólares e uma coisa, 12 mil reais, né? Um absurdo, fora
fora do contexto, agora ele tem retroagindo e muito produto chegando ao mesmo tempo, né? Comprava do fulano, o cara não conseguia entregar, comprava do outro e esse produto foi chegando. E outras conjunturas mundiais, né? Principalmente a região da China, principalmente, que era um grande potencial consumidor, fortaleceu o negócio com Rússia, a Europa tem crise e Estados Unidos também com taxa de juros, vamos dizer assim, desproporcionais, né, com taxas de juros superiores ao do Brasil. Então, o americano faz 40 anos que nunca viu inflação na vida, né? Então, qualquer balanço em aumento e retração de taxa de juros, isso responde pesado no mercado, sabendo que os Estados Unidos é o nosso principal consumidor de madeira. Esse aqui é uma imagem emblemática, né, que hoje no momento era o professor Mário Dobner, hoje ele atua na Gateados, Florestal Gateados, fez um trabalho que é mais ou menos um big number, assim, que um metro cúbico de madeira cresce a cada segundo em Santa Catarina, né? Então é um número interessante da gente utilizar porque mostra a dimensão do negócio. O que faz de Santa Catarina ser um estado diferencial, né? Um destaque nacional em trabalhar com madeira? Justamente essa diversificação das atividades industriais. Talvez aqui está um pouco pequeno, mas enfim, vocês vejam que isso aqui é mais ou menos o que acontece de indústria, de processos na indústria madeireira em Santa Catarina, desde o pequeno até ao grande, né? Então, o que nós temos? Biomassa, polpa de madeira, celulose e papel, os painéis reconstituídos, as expansões que tivemos há 2, 3 anos atrás na produção de papel craft, papel cartão, chapas, madeiras reconstituídas, MDF, né? Então tem um leque de consumo aqui de madeira interessante. E outras coisas, né, que são os produtos florestais não madeiráveis, erva mate, que pode fazer recuperação de áreas de preservação permanente, regularização do cadastro ambiental rural e por aí vai, né? Então tem alguns produtos que são commodities, né? Madeira serrada, painéis, polpa, né? Vocês vejam que o setor florestal, mostrando aqui, tem que ter escala, né? Se você não tiver escala, dependendo aonde você estiver, você não consegue competir. Então, por isso que esse é uma oportunidade e um déficit da indústria, a capacidade de agregar valor ao produto, né? Obviamente, porque demanda tecnologia, mão de obra, embarcar custo em cima disso, né? Se nós pegarmos ali, vamos dizer assim, uma pirâmide, né? A base do setor florestal, começa no viveiro, silvicultura, manejo, aonde que seria o topo, o momento máximo que você conseguiria agregar valor à madeira seria uma indústria de móveis, né? Madeira maciça, onde você embarcou N processos e muita mão de obra. Então tem alguns números que eu vou tentar basear. Esses slides que vocês vão ver que tem essas barrinhas azuis é do nosso anuário. Então são números consolidados de 2021. Quando fechamos 2021 foi, né, o alinhamento dos planetas, onde que tudo estava indo muito bem, o mercado aquecido, né? Quem vendia madeira estava feliz, quem estava consumindo estava feliz que vendia, mas tinha que absorver o aumento do preço da tora, né? Aumento do consumo, relação ao mercado. Enfim, né? A biomassa ela explodiu, né, no pico em 2020, 2021, justamente por madeira in natura, né? Toras. Teve um momento que se tornou um bom negócio botar tora no porto e mandar para fora, estava pagando mais que a indústria regional, doeu no bolso, as empresas se organizaram e estamos trabalhando aqui hoje justamente para incentivar e trazer que ainda o setor florestal, quem tem mais experiência, que já tem mais aí de 40, 50 anos no setor florestal, sabe que isso ele vem numa onda, né, que sempre é assim, de 15 anos, 20 anos, 15 anos, 20 anos, né? Sobe, 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 na hora que tá bom, cai de novo o dólar e acontece uma conjuntura mundial e é assim. Infelizmente o mundo trabalha. Então, tivemos um aumento de 18% ao ano, né? Isso é muita coisa. Esse é um número, um desafio energético, né? Que teoricamente até 2050 a madeira para uso energético vai chegar entre 6 e 8 bilhões de metros cúbicos, isso falando a nível mundial. Obviamente é um número gigantesco que a gente não faz ideia, mas
por tudo que está convergendo em termos de indústria verde, o arroxo que as legislações ambientais estão trazendo para o agronegócio, né? Então, acho que a única coisa que eu posso concordar com o que o nosso presidente falou foi que tem que pagar, então, para manter a mata nativa em pé e converter em negócios por serviços ambientais. Acho que uma única fala lúcida sobre o meio ambiente, né? Então, isso é mais do que o dobro que o planeta Terra produz em biomassa para fins energéticos. Essa foi a exportação de celulose em 2021, né? Teve um aumento considerável, 23% no aumento da venda e um valor de 9% ao ano no valor agregado do produto. Me controle no tempo lá para mim se eu acelero ou não aí, por favor. Esse é um número, acho que eu passei um aqui, peraí, aqui. Esse é o número de exportação de madeira serrada, né? Tivemos um aumento considerável de 18% ao ano. O interessante é que o preço da madeira serrada naquele momento teve um aumento bem considerável, né? Então começou a tornar atrativos os mercados aonde nós atingimos, até hoje, onde que nós trabalhamos, ainda o principal mercado é os Estados Unidos. Nós temos o México como o segundo maior parceiro de madeira serrada, o Oriente Médio cada vez mais aumentando, né? Então tem uma grande oportunidade. E muitos fatores que depois a gente vai tentar conversar também, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, os incêndios florestais, que isso também vai impactar no mercado da madeira serrada. Então aqui está o valor que oscilou em dólar por metro cúbico de janeiro de 2021 até julho de 2023. Então, o destino, que são os principais players consumidores de madeira do Brasil, né? Esses números aqui, quando eu falo é madeira serrada, então basicamente essa madeira serrada é pinos, né? O Brasil não é um grande exportador de madeira serrada, é eucalipto. Enfim, então nós tivemos o melhor momento aqui em maio de 2022 e ali em diante, né, deslanchou os preços a nível mundial. Os Estados Unidos ainda é o país que conseguiu manter e ainda é o que paga, estaria teoricamente pagando melhor, né? Esses preços aqui muita gente pode contestar que não está conseguindo chegar, mas lembra que isso aqui é preço produto posto lá fora, não é o produto que vocês estão fazendo, estão serrando e estão conseguindo tentar pôr na prateleira, né? Esse que é o problema. Enfim, podemos perceber que os Estados Unidos e o México estão com uma queda acentuada, né? Mostrando uma baixa forte. O mercado mexicano é um grande consumidor de madeira, mas é o Kanban dos Estados Unidos, né? Então você bota madeira lá dentro, madeira serrada do Brasil, feita principalmente por madeirinha de embalagem, de pallet, cerquinha, enfim, tem toda a mesma característica de produção, as máquinas e equipamentos são basicamente os semelhantes, os mesmos, processo fluxo produtivo, e virou uma commodity. É uma commodity da madeira serrada, assim como papel e celulose soja madeira serrada, cerquinha e embalagem é commodity. Então tem que ter escala. E aí começam os problemas de você tocar isso para frente. E o México, né, chega toda essa madeira nossa do lado do Brasil, faz os pallets e joga para dentro dos Estados Unidos para compressores, motores e todas as formas de logística possíveis. A Arábia Saudita continua estável e China uma leve queda, né? Então, Vietnã, madeira do Brasil, Vietnã consome bastante madeira de eucalipto, serrada. Um principal fornecedor é a região do Rio Grande do Sul, tem uns players, umas pessoas organizadas que pegam madeira, geralmente eucaliptos grandes, né, e mandam para lá. Vira móveis, vai para os Estados Unidos. E aqui, eu acho que é o mesmo gráfico, né, que eu tinha discutido agora há pouco. A exportação... Isso tudo que eu estou falando para os senhores aqui é madeira serrada, né, que é talvez o principal produto, né, realizado aí pela região ou pela industrialização de madeira de Santa Catarina. Então, né, nós temos o principal mercado que é a América do Norte, o segundo mercado que é o Oriente Médio, não, perdão, a Ásia e o Oriente Médio, isso. Aqui a região da América é a Arábia Saudita. Europa pouco, vocês vejam, né, como a Europa não é um grande consumidor de madeira, e Estados Unidos, né?
Então, os Estados Unidos é ainda a grande locomotiva consumidora de matéria-prima cerrada do Brasil, né? Quando nós falamos em imóveis, isso já muda um pouquinho o panorama, né? Já tem uma maior participação do Reino Unido, da Inglaterra, né? Mas é um outro perfil de negócio, outro produto e tal, né? Bem, os Estados Unidos estava pagando um valor médio até de $334, FOB. México, 294, 238. Esses números vieram das tradings, isso não é um número da ACR. Não faz nem papel da CR trabalhar esse tipo de informação. Só estou trazendo alguns números, né? Vocês vão dizer, puxa, eu não estou conseguindo ganhar esse dinheiro aqui, mas então, né? Aí que está, uma pulguinha atrás da orelha, né? Nós somos, por mais que nós saibamos trabalhar com madeira, industrializar, plantar florestas, somos muito bons nisso, ainda estamos pecando em desenvolvimento comercial, relacionamento comercial. Como vender, o que vender, para quem vender, como plantar para quê, né? Nós somos muito fazedores. Então vem um pedido, ó, tantos containers, pau, vamos fazer. Chegou no preço, vamos. Ah, não, mas se eu fizer mais 2 horas extra por dia, eu consigo fazer, aumento a escala, vai dar certo. Entendeu? Então, né, vender um produto com valor agregado e como fazer isso. Aí agora, eu acho que é aí que vem a nova geração dessa gurizada que está na universidade. As startups, novos produtos, subprodutos da madeira, né? Às vezes menos é mais, não precisa plantar 2.000 hectares, mas planta menos e consegue agregar valor àquilo. Enfim, tem que repensar o negócio, né? É um negócio conservador de longo prazo, então gastar mais tempo na prancheta, na mesa, planejando para depois executar, né? Esse é o conselho que os mais antigos sempre dão para todo mundo. E o México, né, ainda tem se tornado um país interessante para mandar madeira. É o que está segurando o mercado catarinense, para falar a verdade. Compensados teve uma alta gigantesca em 2021, talvez foi o setor que mais ganhou dinheiro naquele momento, mas também é o que está sofrendo mais agora, né? Tiveram as maiores retrações. Principais clientes ainda Estados Unidos, né? Nós temos aqui o Reino Unido, que consome bastante chapa, compensado, né? Painéis reconstituídos, quando eu falo painéis é o aglomerado, o MDP, o MDF, né? Esses são os painéis de madeira reconstituída. Então, eles tiveram um acréscimo em valor de 37%, esse é um número considerável, e um aumento de 47%, né, na exportação. Santa Catarina hoje é o 3º produtor de painéis, né? A expectativa é que se tornasse o 2º, mas, né, rodando a nova planta de Lages, da Bernec, isso ia dar uma encorpada no volume de produção, mas também tiveram que desacelerar um pouco e tocar em níveis mais condizentes com o mercado. Molduras, né? Molduras, nós temos uma grande produtora que é a Sólida Madeiras, fica em Rio Negrinho, e a região do Alto Vale também teve muita tradição na produção de molduras, também é um grande produtor de moldura. E o principal mercado, quase 100%, 95% de toda a moldura produzida no Brasil vai para os Estados Unidos. Então, construção civil, né? Taxa de juros na construção civil dos Estados Unidos já está beirando 10%, 11%, né? No Brasil está 8 ponto alguma coisa. Então, né, tá mais caro construir nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, esse que é um dos fatores que vai fazendo essa retração. Móveis de madeira, né? Móveis de madeira, principal mercado ainda Estados Unidos, né? França tem uma boa fatia, o Reino Unido também está nessa fatia. Chile, por incrível que pareça, é um grande consumidor de móveis do Brasil, principalmente da região de São Bento do Sul. Então, toda essa produção de móveis, ela é basicamente produzida em 3 municípios, São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre. Obviamente, temos outros polos, outras empresas distribuídas ao longo do estado, mas o grande volume de móveis de madeira maciça é produzido lá, certo? Então, dependendo do item, dependendo do produto que é feito, consegue se agregar aí, às vezes, 5.000, 6.000 reais por metro cúbico da madeira industrializada processada, comparada lá à commodity que a maioria produz, né? Então, é agregar valor, mas enfim, é tecnologia, é processo, é experiência, é um negócio diferente.
Aqui, estou vendo um copo d'água ali, deixa eu tomar um gole d'água. Esse gráfico aqui, eu estou tentando trazer aqui o que nós temos de tora fina, tora grossa, para pinos, a produção sustentada por ano. Então aqui nós teríamos em torno, na região serrana, de quase 3.600.000 toneladas. Né? Isso aqui é em milhões. Né? E aqui 1.000. Então a região serrana consome mais, a região por causa justamente da indústria de papel, celulose e chapas. A região oeste também tem produção de MDF, grandes empresas de papel, celulose também. A região norte também papel, celulose, né? E o Vale do Itajaí já começa a mudar o perfil, que é basicamente a industrialização, tá? E então, teoricamente, aí a produção sustentada de tora fina mais tora grossa seria o que o mercado de Santa Catarina teoricamente poderia botar de forma mais sustentável no negócio. Não vai fechar com aqueles números que eu apresentei anteriormente, mas isso aqui seria, né, basicamente o que isso, base 2021, seria possível colocar no mercado. Né? Aqui mais ou menos umas 18 milhões de toneladas. Eucalipto e a percentagem de cada item, né, na produção de madeira sustentada. Agora, esse aqui seria o estoque de madeira por região. Né? Então, nós teríamos ainda um estoque aí de torno de 36 milhões de toneladas de madeira tora fina e 31 milhões de toneladas de tora grossa. O que é tora grossa? 18 centímetros acima. Né? Então, obviamente, se você falar em sortimento, cada empresa tem às vezes 10, 12 sortimentos, ou seja lá qual for. Mas, enfim, então, tora fina de 8 a 18, tora grossa de 18 acima. Certo? O que chama, então, o interesse é que ainda a região serrana é a que mais produz, aqui tem maior área plantada, é o maior consumidor. Em contrapartida, não tem também os melhores incrementos volumétricos, né? Então, justamente por questão de solo, fertilidade, os melhores incrementos estão na região ali de Canoinhas, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, é onde que são os melhores incrementos volumétricos em termos de produção de biomassa. Né? Obviamente, se você pegar a média do estado, ela oscila, ela vai de 32 a 35 metros cúbicos por hectare por ano para pinos. Né? Então, a média da produção de pinos em Santa Catarina é superior à média catarinense do incremento de eucalipto. Então, o pinos, na média, em geral, cresce um pouco mais que o eucalipto aqui em Santa Catarina. Né? Obviamente, se comparar com outros estados, não é essa mesma reflexão. Enfim, então se você pega alguns experimentos, por exemplo, né, empresas associadas como a Westerrock, Klabin, enfim, que já tem um programa de melhoramento genético, experimentação da Embrapa, né? Os melhores solos de Canoinhas são coisas que chegam a 60 metros cúbicos por hectare por ano, em experimentações conduzidas com irrigação controlada e tal, isso já chega beirando a 80. Né? Então, qual que é o limiar biológico de uma planta? Tem que botar um sonrisol todo dia no pé dela, botar uma colherzinha de adubo. Como que eu faço para obter o máximo? Né? Você pode ter o máximo de volume, mas a biomassa produzida ali às vezes é menor, que é a massa específica. Né? Então, se você vende biomassa, você quer gerar energia, você quer massa específica, você não quer volume. Tem um problema, né? Quanto menos densa a madeira, mais água vai ter, mais caro é para tirar essa água de dentro da madeira, para virar biomassa, para queimar, para transportar, ou seja lá qual for. Ou atender um produto, pallet, por exemplo. Então, pallet, se não tiver uma certa massa específica, vai ter problemas, né, de reuso ou de movimentação, o garfo da empilhadeira vai quebrar e assim por diante. Enfim, só para a gente fazer uma reflexão. Aqui eu tentei organizar, baseado, obviamente, se não é um número oficial, esse é um número que eu fiz baseado na experiência e no contato com o pessoal, as tendências, né, de consumo em 2017. Estava começando o auge da produção, estava a escassez da madeira, e depois lá em 2021, vocês vão ver que eu fiz 3 comparações, 2017,
20 e 21, se não me engano. Então, naquele momento, lá em 2017, né, a oferta de madeira fina ou de processo estava em aumento. Os consumos na região norte estavam estáveis, Serrana estava estável, na região oeste estava em crescimento, com as expansões das empresas na região de Caçador, né? E aqui a relação oferta, Tora Grossa estava caindo, a oferta por região, né? A demanda aumentando em algumas. Agora 2022, né? No auge do consumo, da escassez da madeira, o apagão florestal, vai faltar madeira, né? Aquela coisa toda. Consumo, a oferta caiu lá embaixo, o crescimento aumentou, então vocês vejam que foi totalmente, né, atípico. Eu vou voltar um slide, ó. 2017, né? Ele não tinha um padrão. E 2022, a oferta cai, a demanda aumenta, tanto faz para tora fina ou tora grossa. Essa aqui eu revisei ela agora, né? Eu trabalhei ela para tentar entender. Então, a oferta de tora fina na região norte está aumentando e na Serrana também. A região oeste ainda tem redução. O Vale do Itajaí estaria estável, né? E a demanda, né? Então, a demanda na norte está caindo, a Serrana mantém-se estável, né? E caindo a redução de consumo no Vale do Itajaí. E para Tora Grossa mais ou menos isso, né? Talvez não, obviamente, essa é a minha visão, a visão dos senhores regionais pode ser outra, né? E, enfim, é uma forma de fazer uma reflexão sobre o que está enxergando e sentindo do momento do mercado. Essas são as mesorregiões do estado, né? Cada região tem uma característica de industrialização, de fazer porta, madeira serrada, papel, celulose, chapa, madeira reconstituída, indústria também de processamento mecânico, a região de vocês aqui do Vale do Itajaí, né? E região do Planalto Norte, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, Mafra, Três Barras, Canoinhas. Aqui são os principais players consumidores do estado, onde que estão na sua zona de atuação, né? Mais ou menos, isso aqui é para ser mais ou menos 100 quilômetros de raio, né? Então, onde que estão os principais polos consumidores. E as florestas catarinenses, ela vem permeando o centro do estado, né? Temos poucos maciços no oeste de pinos, pouca coisa no litoral. Bem, esses 10 principais, vamos dizer assim, são 10 principais players localizados nessas mesorregiões. 10 principais players consomem 50% da madeira plantada. Esse é o consumo. Então, o restante, os 50% restante é o que está no mercado spot aí para todo mundo buscar, né? E a tendência sempre é dos grandes players tentar serem mais autossustentáveis possíveis. Trabalhar entre 70% a 75% de capacidade própria de se autossustentar. E vamos dizer assim, essa diferença busca no mercado. Mais ou menos o estoque, mais ou menos o de eucalipto. Isso é só um resumão que eu fiz aqui. Uma retração no embarque de compensados na casa dos 30%. Pellets, tivemos o maior embarque, foi em 2022. Né? Nos primeiros 2023, o embarque foram menos da metade da média do ano anterior. Né? E, obviamente, pellets ela está ligada à industrialização da madeira. Se você não tiver serraria, destopar, planar, gerar maravalha, gerar um subproduto que viabilize a instalação, né, de uma máquina para fazer o pellet, ele quase não roda o negócio. Então, se você vai tirar o resíduo da floresta, ou desbasta, transformar em cavaco, secar, para depois fazer o pellet, né, como eu disse, a energia para tirar a água de dentro da madeira vai ser maior do que você botar esse produto no mercado. Então, pellet vem acompanhado do mercado aquecido de industrialização da madeira. Portas, né? Grande consumidor dos Estados Unidos, teve uma retração aí de 35% pelo menos. Madeira serrada, no auge, né, de 2021, foram embarcados 270 mil cúbicos de madeira. Mês, né? E a retração de 15%.
toras, o auge foi em 2021 também, coisa de 65 mil toneladas mês. Isso é coisa talvez de 2 navios de 30 mil toneladas, né? Mas é um volume considerável, né? 65 mil toneladas, por mês ela abastece uma planta de um porte considerável. E a retração de embarques a partir de maio, meados de 2022. Esse mapa está sendo atualizado agora, em 2023, eu acredito que não tenha mudança. Os pontinhos verdes onde que tem os maciços florestais. Aqui nós temos as torres de monitoramento de incêndio, distribuídos ao longo do estado, as principais rodovias, né? Os pontinhos em amarelo é onde que tem os maciços de eucalipto, né? Então a gente percebe que a região do Alto Vale aqui, ela tem uma grande concentração de reflorestamentos com eucalipto, né? Talvez está um pouquinho ruim, mas aqui está a mancha amarela, aqui também, a região aqui da Grande Florianópolis e a região do sul do estado, né? Então vocês vejam que os maciços florestais eles estão bem monitorados, exceto aqui uma região, aqui mais a região de Caçador, mas não necessariamente estão à descoberta de monitoramento, que a forma de monitoramento é diferente, né? E essas torres aqui são utilizadas em parceria com os bombeiros. Talvez aqui, já indo para o fim da nossa conversa, alguns pontos positivos e negativos que a gente pode fazer alguma reflexão sobre o setor florestal, né? Isso tentando enxergar Santa Catarina se posicionando ao mundo, né? Bem, a gente sabe que a crise energética na Europa ela é evidente, né? Então agora eles estão saindo do inverno, conseguiram se sair bem desse inverno, graças a Deus, né? E momentaneamente vão ter problemas de abastecimento com o gás natural russo, né? Então é uma demanda grande para pellets. Então se Santa Catarina tivesse 3, 4 vezes o volume de pellets na época, teria vendido tudo, né? Mas enfim, então são coisas estratégicas que tem que pensar para frente, como que pode oportunizar esses mercados nos momentos críticos. Inteligência de mercado, né? Quando que eu vou pôr esse produto lá fora? De que forma eu vou pôr? Né? Então, é ruim para um, mas é bom para nós. Então, é uma oportunidade de negócio mas como eu disse, ela vem ligada ao consumo de madeira e de processamento de madeira, para abastecer a indústria de pellets. Problemas fitossanitários na Europa, Estados Unidos, Canadá, Europa, principalmente de um besouro, né? Então, esse besouro aí, ele principalmente na região da Alemanha, Bélgica, né? Como são países com restrições de uso de agroquímicos, né, para fazer controle e monitoramento de pragas extremamente rígidos, não poderia fazer a aplicação do inseticida, não tinha controle biológico desenvolvido como nós temos aqui, que é o para a vespa da madeira, né, um controle biológico, é um sistema de tratamento e monitoramento bem estabelecido. O que fazem? Tem que botar no chão essa floresta, e o tratamento fitossanitário é o tratamento térmico, serra, bota na estufa, seca ela, tratou, a madeira está tratada. E pode botar no mundo. Isso é um volume considerável de madeira. Temos outro ponto, os incêndios florestais do Canadá, né? Coisa de 13 milhões de hectares de florestas de coníferas foram queimaram, né? Então, óbvio, muita madeira não presta, mas muita madeira dessa vai ser posta no mercado também, né? Então, o positivo no negócio era que a médio prazo, os grandes competidores de madeira vão estar com o pé retraído, né? Então, 10, 15 anos lá na frente, eles não vão conseguir acompanhar a produção de floresta que nós temos. 15, 18, 20 anos vai para o chão, lá 60, 70 ou mais. O que talvez que interesse e talvez já deva estar acontecendo é uma modalidade, né? Como que é o projeto de fomento florestal, puro e simples, de fornecer a muda e de dizer, tá bom, eu vou ter um compromisso de comprar você lá na frente, essa madeira, sempre fica muito subjetivo. Então, hoje, os negócios florestais estão mais organizados do que aconteceram lá no ano de 2000, né? Quando teve o famoso apagão florestal e teve os incentivos para reflorestamento, o Estado teve papel nisso também, né? Então é a garantia de compra, como qualquer produto, né? Se você tem que ter a garantia de compra. Então acho que essa fidelização é algo que está acontecendo. As empresas florestais
que estão praticando isso estão se organizando, estão começando a entender como fazer esse relacionamento de parcerias, de arrendamentos, né? Proporção no final do corte, X% é teu, o outro fica comigo, com o proprietário da terra, ou paga um valor mensal para o cara arrendar aquilo ali, ou paga por mês, ou paga uma bolada no final do ano, e isso já está acontecendo. Eu tentei somar, assim, conversando com algumas empresas associadas, né? Nós já devemos ter aí plantado no estado, aí beirando 20 mil hectares de arrendamento. Né? Não é um grande número, não, mas 20 mil hectares de floresta é uma área considerada. Né? De pequenas áreas, de 5 hectares, 10 hectares, talvez a região de Lages consiga algumas áreas maiores, mas é uma modalidade do negócio florestal. E, obviamente, não é o objetivo que a propriedade dos senhores seja 100% floresta, mas ele é um ativo que vai estar lá dentro. Né? Eu não vou usar a palavra poupança verde, que vocês já devem estar por aqui de falar sobre a poupança verde, mas é um garantidor, ele é um negócio conservador. Né? Você planta, dá seca, chove muito, tá lá, ele não apodrece. Né? Você tem as práticas silviculturais, mas não é que nem soja, não é que nem milho, que você tem um time, tem uma janela para fazer aquele aproveitamento. E um dos grandes pontos positivos que nós aqui de Santa Catarina temos que, não vou dizer bater no peito, mas comemorar num cantinho, bem quietinho, que é a legislação ambiental própria. Nós temos o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina. Se aparentemente é amarrado em Santa Catarina a legislação ambiental, vocês não conhecem o que está para fora das nossas fronteiras. Quais são os piores estados brasileiros para se plantar floresta? Rio Grande do Sul vem na lata, é o primeiro lugar. Depois Minas Gerais. Depois Bahia. E acho que Tocantins. Esses são os piores estados do país para plantar floresta. Santa Catarina, vocês não precisam pedir licenciamento para plantar floresta. Vocês vão lá, plantam as suas árvores e conduzem e beleza. Então, você vai para outros estados, não, você tem que entrar um processo no órgão ambiental, você tem que fazer. Tínhamos que fazer isso até 2012, 2013. Aí, com o apoio do governo do estado, teve uma visão do agronegócio, e isso foi retirado das resoluções do CONSEMA. Pode plantar floresta desde que respeite a legislação ambiental vigente. Está no Código Ambiental, tudo que pode ser feito lá dentro. E isso, né, ainda é o nosso diferencial. Menos entrave burocrático no plantar e colher florestas. E pontos negativos, né? As taxas de juros nos Estados Unidos, que começam a dificultar a compra, financiamento, o endividamento do cidadão americano. Essas inflações, né? O Brasil ainda está ruim, mas está bom. Né? Nossas taxas de juros anuais aí, elas estão competitivas e melhores que em relação a outros países. Aqui é um ponto que a gente precisa prestar atenção, né? Os Estados Unidos já vem trabalhando, mesmo que nós tenhamos o dobro da produção de madeira, incremento médio volumétrico por hectare por ano em relação aos Estados Unidos, né? Eles estão saindo de uma casa de 8 metros cúbicos por hectare por ano, já estão chegando em produções de 15 metros cúbicos por hectare por ano. Nós estávamos falando agora há pouco de 35, de 40, de 60, então eles estão lá atrás. Porém, só um estado dos Estados Unidos, né, que é acho que o estado do Alabama, tem coisa de 7 milhões de hectares de coníferas plantadas. Então, basicamente, quase o que o Brasil tem plantado, da base plantada, da área florestal, eles têm só com pinos, em um único estado. Então, é coisa semelhante, quase o estado de Santa Catarina inteiro com floresta plantada naquele estado lá. Enfim, então isso preocupa porque eles são competitivos, né? Porque produzem em escala maior que a nossa. As sazonalidades de mercado, férias no hemisfério norte, aquela coisa toda que sempre vem acontecendo. Esse aqui é o nosso principal ponto que nós vamos sofrendo hoje, né? Qual é a maior ameaça para o setor de base florestal tirando o mercado? Todo negócio começa pelo fim, né? Se você não tiver para quem vender, nenhum negócio está de pé. Mas, se a gente puder verificar, a ameaça é insegurança jurídica. Né? Aconteceu agora essa semana passada, que é do marco regulatório temporal das terras indígenas. Região aqui do Alto Vale, acho que tem regiões bem conflituosas com isso aí. Né? Mas, no geral, o setor florestal de Santa Catarina ainda está um pouco paralelo a isso, não tem grandes ameaças,
tem algumas invasões de movimentos, de alguns movimentos, mas isso é estancado, né? O setor de segurança patrimonial está basicamente alerta, né? Tem um serviço de inteligência em cima disso, mas enfim, é uma energia, um desgaste, né? Um estresse que todo produtor rural, toda empresa tem, né? Então esse é um dos trabalhos aí que o setor florestal, nós como associação, o sindicato, o Floemo, sempre tem auxiliado, Fiesc, Secretaria da Agricultura, né? Está aqui o Torezan, está aqui o nosso colega aí que vai falar sobre o plano ABC e, enfim, né? Acho que são esforços conjuntos que fazem com que a gente consiga ainda ser um pouquinho diferencial. E um ponto negativo é a ausência de cultura regional brasileira de consumir madeira, né? Ainda poucas construções de madeira. Como eu disse, a situação do mercado está vindo numa pegada ambiental de negócios verdes, então eu vejo promissor para o aumento do consumo de madeira. Então, minha gente, então acho que seria isso aí. Agradeço a oportunidade, Ricardo, toda a organização. Espero ter trazido alguma informação boa para vocês. Obrigado.